trabalhei no consórcio Hughes Promon, nos Estados Unidos, depois na Proceda System House e numa empresa integradora de sistemas, a DBA Engenharia de Sistemas. O que é que eu faço? Eu sou consultor de inteligência artificial na área de inovação e de desenvolvimento de negócios. Essa viagem mágica de inteligência artificial, eu vou convidá-los a ter uma visão do que significa inteligência artificial, o poder dos dados, que realmente é muito significativo na inteligência, porque os dados são a força motriz da inteligência artificial, e depois vou falar de alguns casos de negócios na área automotiva, telecom, bancos, na parte de logística e a última parte na área de saúde. Primeiro, uma visão de IA. Por que a IA está tão bombada hoje em dia? Todo mundo só fala nisso, você abre o jornal, abre a televisão, já chegou até a massificar na televisão, aqui no Brasil e no exterior também. A IA está bombada basicamente em função de 5 grandes fatores. Primeiro, a parte de recursos computacionais. Os recursos computacionais evoluíram bastante nos últimos anos, de 2010 para cá, notadamente a GPU, que é conhecida como Graphics Processing Unit, que é o famoso fornecedor, é a NVIDIA, que significa uma CPU multiprocessada, principalmente quando você precisa executar algoritmos sofisticados da inteligência artificial. A outro fator preponderante no sucesso da IA passa pelo volume de dados disponíveis. Hoje nós temos dados em tudo que é canto. Você tem dados que o próprio usuário gera a nível do smartphone, dados de internet das coisas, e isso faz com que alimente a voracidade de IA e dos algoritmos de inteligência, que é o elemento-chave da inteligência artificial. Um outro fator que tem estimulado o sucesso da IA é a experiência do usuário, seja o usuário consumidor ou usuário empresa. Um outro conjunto que impulsiona a IA vem a nível dos elementos de hardware, que você tem bastante hardware conectado hoje na internet, smartphone, wearables, etc., que também são fontes geradoras de dados. E por último, um outro componente que ajuda muito a IA, que são os algoritmos de IA. Os algoritmos, nos últimos 10 anos, tiveram uma evolução muito forte, notadamente na rede neural. Tem ainda os algoritmos chamados de aprendizado por esforço, que é o Reinforcement Learning, e algumas coisas futuristas, tipo as redes GANs, que são redes de geração de conteúdo. Essas redes alguns desses algoritmos ainda são objetos de pesquisa, tipo o aprendizado por esforço e as redes de geração de conteúdo. Por exemplo, hoje em dia já é possível eu obter o seu DNA, fazer o sequenciamento do seu DNA e gerar o seu rosto a partir do DNA. Isso é um algoritmo complexo de IA chamado GAN. Ok? Então são esses 5 fatores que têm estimulado o sucesso da IA. Tem 3 grandes cabeças pensantes que estão estimulando a IA nos últimos 20 anos. Eles são conhecidos como máfia canadense. Nós temos 3 grandes senhores. Temos o Geoffrey Hinton, que é inglês naturalizado canadense, que é professor de uma universidade no Canadá.
ele é conhecido como o vovô de IA e um grande mentor do sucesso da IA. Ele hoje, por razões óbvias, ele trabalha no Google e ainda é professor no Canadá. O segundo player, o segundo pesquisador, chama-se Yann LeCun, que é francês e não é professor do Canadá, embora ele foi do Bell Labs, trabalhou no Canadá, trabalhou com Hinton, e ele hoje é o diretor de IA do Facebook. Então, se você está acostumado a subir suas fotos da sua família no Facebook, o Yann LeCun pega suas fotos e esquadrinha ela, ou foto ou vídeo, com redes neurais e conhece tudo sobre você. Então, o responsável por isso chama-se Yann LeCun, que é o diretor de IA do Facebook. E o terceiro é não menos importante, é o Yoshua Bengio, que é um brilhante professor também de uma universidade canadense, que é responsável por muitos algoritmos e sucesso da IA. Em termos de história da IA, a IA, aqui está uma história resumida, essa parte é uma parte grande. Ela começou em 50 com o famoso matemático inglês Alan Turing, que criou o famoso teste de Turing para dizer se uma máquina, se você responde a uma máquina semelhante a um ser humano, então a máquina está raciocinando como ser humano. Então a IA teve uma evolução, notadamente de 50 até hoje. Ela teve períodos que a gente chama de invernos e verões de IA. Nos invernos foi época que a IA deu uma refreada na sua evolução, seja por limitações de hardware, ou seja por limitações de algoritmos. Tem um marco importante que foi que o Yann LeCun inventou a rede convolucional, que é uma rede neural que processa imagem. Depois nós vamos ver a seguir aqui a importância dessas redes de convolução. O Geoffrey Hinton foi o cara que cunhou o termo de deep associado a learning, que é rede neural profunda, que é muito usado para processamento de imagens, com redes que emulam o seu neurônio humano, e outras evoluções. Aí teve, em outubro de 2012, que nós tivemos um grande marco quando a IA, num concurso na Itália, promovido por uma professora de Stanford, o algoritmo que processava essas imagens processou-as numa velocidade que foi o dobro do segundo colocado. Isso foi um grande marco, foi um boom, que ocorreu em outubro de 2012, quando o pessoal sacou que agora era a hora e a vez da IA. A partir daí, nós tivemos alguns marcos representativos, notadamente no processamento de voz com o Deep Learning, ou a rede neural profunda, que hoje a tecnologia de voz é mais precisa que o ser humano. No último resultado, ela tem uma taxa de 4,6% de erro, onde o erro do ser humano gira em torno de 5 e alguma coisa. Então, esse desenvolvimento, esses pesquisadores fizeram com que essa realidade de IA cada vez seja mais brilhante, e para quem vai viver daqui a 20 anos, vocês vão participar de um mundo extremamente diferenciado. Do ponto de vista de IA, a gente classifica o IA, a inteligência artificial, em algumas disciplinas. Disciplinas de sentido, disciplinas de compreensão e disciplinas de ação. Isso aqui é uma definição mais ou menos para dar uma ideia dos conjuntos de IA. Aí você tem a parte de visão por computador, processamento de áudio, você tem o machine learning, que está na parte de ação, e esses conjuntos é só de uma maneira didática para deixá-los confortáveis quando alguém falar para vocês da inteligência artificial,
mas de fato o que é quente na IA são esses três grandes conjuntos. Esses três grandes conjuntos, o que é que eles representam? Eles representam as famílias dos principais algoritmos da inteligência artificial. Então, nós temos o primeiro conjunto de machine learning, ou aprendizagem de máquina em português, que são algoritmos notadamente estatísticos que aprendem com os dados e faz inferências futuras, notadamente na área de análise preditiva. O segundo conjunto, já falamos um pouco dele, é o Deep Learning, também conhecido como rede neural profunda, que são as redes neurais que implementam o seu cérebro de alguma extensão. Essas redes neurais profundas são algoritmos sofisticadíssimos, extremamente matemáticos, que não desanime agora, que vocês ainda vão chegar no final, mas elas são muito importantes na inteligência artificial e representam muito do sucesso da inteligência artificial, porque é com ela que eu faço processamento de imagens. Para dar um exemplo palpável para você, aonde você tem essa rede neural profunda? No carro autônomo, no carro que vai chegar a nível de consumidor em 2026, que é o carro sem motorista, e essa rede neural profunda é que é responsável pela visão computacional desse carro na rua. Passou um pedestre, o sinal fechou, o sinal abriu. Então, tudo isso é processado com essa tecnologia de Deep Learning. Um outro exemplo, mais simples, é usar a tecnologia de Deep Learning para fazer um diagnóstico de câncer em uma mamografia de uma mulher que tem câncer. Ou fazer uma análise de uma radiografia de pulmão com alguma pessoa que tem um câncer no pulmão. É com essa tecnologia de Deep Learning que eu identifico o câncer nesses dois casos. E por último, você tem a família do processamento de linguagem natural, conhecido como Natural Language Processing, que ele é muito importante numa composição de processamento de texto e de voz. Então ele faz a interface entre a máquina e a linguagem da máquina e o computador. Então ele é usado para recuperação de informações textuais nos chatbots hoje, que os bancos, as seguradoras usam bastante. Esses três conjuntos, os principais algoritmos de IA estão nesses três grandes conjuntos. Eles processam dados e para que eles aprendam, porque a grande diferença da inteligência artificial é que você não precisa programar, o algoritmo aprende com os dados, você precisa passar por uma fase de treinamento desses modelos. À medida que você coloca dados nos algoritmos, eles passam a ter como se fosse uma memória de um ser humano. Então, ele começa a se comportar como se fosse uma memória humana no reconhecimento de novas situações quando chegarem os novos dados. Então, essa parte de treinamento na inteligência artificial é fundamental. E quanto mais dados você tiver, mais preciso será o seu modelo. Só para te dar um exemplo. Para algoritmos e sistemas que detectam o câncer de mama, você precisa treiná-los com alguma coisa tipo 20 mil mamografias, 40 mil mamografias. E quanto mais dados você alimentar no algoritmo, mais inteligente e preciso ele fica. Esses algoritmos, fundamentalmente, eles são três grandes categorias que eles fazem. Eles classificam, exemplo de classificação está o Deep Learning, que processa objetos, imagens. Eles predizem, que faz uma estimativa do que vai acontecer. Por exemplo, se você hoje compra assina um serviço de um vídeo no Netflix hoje e amanhã vê um filme A,
Amanhã você vê um filme B. O Netflix, usando o conceito de predição, ele sugere para você um novo filme C. Por quê? Pretensamente ele acha que aprendeu o seu gosto. Isso ocorre em programação de cinema do Netflix, isso ocorre na sugestão de livros da Amazon Books, etc. E a terceira categoria de algoritmos está na parte de geração de conteúdo, que é uma parte mais complexa, que a gente falou aqui, que são notadamente as redes GANs. Essa é a primeira parte da inteligência artificial. Nós vimos quem são os papas, os feras da IA, a máfia canadense, vimos a importância dos algoritmos e dos dados, e agora nós vamos falar de uma nova economia que está surgindo no mundo. Essa nova economia chama-se economia dos dados. Então, vamos destacar aqui a importância dos dados no ambiente de IA. O dado hoje, ele está se transformando num ativo das organizações. Eu costumo brincar e dizer que as organizações que não têm dados não conseguem fazer inteligência artificial. Então, esse é um primeiro movimento. Você precisa ter dados para isso. Esses dados no mundo real, normalmente, são dados de natureza estruturada e não estruturada. 90% em média dos dados de uma organização são não estruturados. Só para te dar alguns exemplos na área de saúde. Esses dados não estruturados representam campos de textos do prontuário de eletrônico do paciente, imagens de exame do paciente, entre outras coisas, os exames clínicos dos pacientes, etc. E aqui é que vem o grande diferencial da IA. Os algoritmos da IA, pela primeira vez, conseguiram processar os dados não estruturados e transformar ele em valor. Em valor quando? Quando eu reconheço uma doença, um câncer numa mama. Eu estou transformando uma imagem num valor de um diagnóstico, ok? As empresas modernas, mais digitais, tipo Uber, tipo Amazon, são empresas que têm hoje em dia um grande sucesso porque elas nasceram digitais e estruturadas, olhando dados como valor. Dentro de uma visão que não é minha, é do McKinsey, do analista de indústria McKinsey, as organizações que estão mais evoluídas em dados são as de comunicação, o varejo e a manufatura avançada. O restante das organizações, manufatura básica, governo, saúde, são ainda empresas, organizações atrasadas em termos de digitalização. E para você ter sucesso no mundo de IA, você tem que se digitalizar. E você pode assumir uma posição a mais radical possível, tipo, digitalize até o memorando da secretária, o texto da secretária, até usar dados de sensores, seja de avião, sensores de internet das coisas, para tirar valor desses dados que você obtém nas organizações. Não só eu que digo, o Economist, em uma matéria do dia 6 de maio, como matéria de capa, ele ponderou de uma forma muito forte que o dado é o novo petróleo. Então, tipo assim, bem-vindo ao mundo do novo petróleo. Esse novo petróleo chama-se dados. E, como vocês podem ver na apresentação, isso faz um grande diferencial em empresas como Google, como Facebook, que os dois são responsáveis por 97% de todo o marketing online nos Estados Unidos. E um outro sucesso destacado é o Amazon, que representa 50% de todo o negócio de e-commerce dos Estados Unidos.
Só para vocês terem uma ideia da importância desse mundo digital, desse mundo de dados, vamos pegar um exemplo de uma empresa do Elon Musk, que hoje está fazendo sucesso na área de automobilística, na área de satélite e até na área de emulação do cérebro, porque ele está com uma nova empresa chamada Neuralink, que é uma interface de hardware com o cérebro humano, que é coisa para daqui a 30 anos. A Tesla, que é a famosa empresa do Elon Musk de carros, ela vendeu no primeiro quarto desse ano, no primeiro trimestre, 25 mil veículos, comparativamente com a GM, que vendeu 2,3 milhões de carros. A Tesla vale mais no mercado do que a GM. A GM é aquela mesmo, é a sua GM da General Motors. Então, para você ter uma ideia do valor do dado como petróleo e do valor da economia digital. Por que isso mudou? Porque isso mudou muito em função do volume de dados que está sendo gerado. Hoje em dia, você tem os carros autônomos que vão chegar daqui a pouco, a gente vai falar um pouco deles aqui, eles vão gerar uma quantidade absurda de dados. E, para dar o fechamento, tudo isso aonde entra a IA? O dado é o petróleo, é a cereja do bolo da inteligência artificial, e a inteligência artificial traduz o dado em valor. Valor da forma que você imaginar nos exemplos que a gente já falou aqui. Agora, antes de passar para o segundo módulo, eu queria falar um pouco eu falei que eu ia fazer uma viagem simplificatória da inteligência artificial, muito papo, para desmistificar, porque eu quero tirar um pouco daquele conceito de 2001, Odisseia no Espaço. Eu sou um cara mais antigo, então os filmes que eu me lembro são esses do Kubrick. Eu quero tirar essa imagem de robotização da IA. Só que tem muita coisa sofisticada ainda que vai por vir. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma aplicação do aprendizado por reforço ou Reinforcement Learning, que é um algoritmo sofisticado. Ele hoje está sendo utilizado para customização e desenvolvimento de pilotos de inteligência artificial automático para os aviões. O que está se fazendo? Você pega 3 senhores ou 2 idosos com muita experiência em turbulência atmosférica e bota ele para pilotar uma cabine de avião. E pluga nos comandos dele uma máquina, e essa máquina vai aprender o que ele faz. Na hora que a máquina aprender o que ele faz, você tem um piloto de inteligência artificial no cockpit que vai ter o comportamento de um piloto muito experiente. Então, isso é uma fronteira muito, digamos assim, desafiadora e disruptiva, que você vai acostumar ou aprender a fazer com que a máquina se desenvolva e aprenda com comportamentos de pessoas experientes. Isso, eu peguei um exemplo para um piloto de avião, mas no futuro você pode imaginar isso de uma máquina de IA se comportando como um médico experiente na sua especialidade. Agora nós vamos falar das áreas de negócio. Acabou a parte de teoria. Não é que inteligência artificial seja simples, mas se vocês saírem com o conceito dos 3 grandes conjuntos de IA, nós ficamos satisfeitos, porque isso pode te motivar a você enveredar por esse caminho, seja no caminho de empreendimento pessoal, seja no caminho da sua empresa, de sugerindo uma estratégia de inteligência para a sua empresa. Nós agora vamos falar de 5 blocos comerciais, de aplicações comerciais, começando pelo primeiro, que é o segmento automotivo. O carro que você anda hoje é coisa do passado. O carro do amanhã é um carro que vai ser muito baseado em inteligência artificial e em software.
Ele primeiro vai aparecer numa versão de carro conectado, ainda não um carro autônomo sem motorista, mas a indústria automobilística especula, que já está fazendo vários testes em várias cidades, Califórnia, Arizona, New York está começando, dos carros sem motorista, que seriam os carros autônomos. Então, no segmento automotivo, você vai ter a IA primeiro aparecendo no carro conectado e depois no carro autônomo, ou em inglês, self-driving car. As tendências que vão impulsionar isso são tecnologias que vão fazer com que os serviços sejam mais baratos. Você vai ter a conectividade 5G, né, chegando na porta. Hoje você já tem 4G disponível nas operadoras, algumas testando no mundo do 5G. Você vai ter a tal da GPU, que é o processamento de CPUs paralelas, processando em alta velocidade algoritmos complexos. Então, no futuro, o seu carro vai ter na mala um hardware com uma GPU para fazer todo o processamento de inteligência e a evolução dos sensores, que está muito próxima do que a gente fala muito hoje de internet das coisas. Os sensores evoluíram, eles medem qualquer coisa que você imaginar, dê asas à sua imaginação, e tem um grande componente para ajudar isso. Os sensores têm ficado muito baratos. A outra tendência é que começam a aparecer novos operadores no cenário do carro automobilístico. Não é só a indústria tradicional. Você está aparecendo novas startups desenvolvendo produtos diferenciados, você está aparecendo grandes fornecedores de autopeças, cito aqui o nome de um deles, chamado Delphi, que está investindo muito em inteligência artificial. Você tem a Bosch também muito interessada nesse segmento. Então, a inteligência artificial nesse cenário do carro de amanhã vai promover o aparecimento de novas startups e de composição dos tradicionais fornecedores de autopeças com startups, ou até de aquisição de startups, ou aquisição de startups por grandes concessionárias. Por exemplo, a GM, em março de 2016, comprou a Cruise Automation, pagou $1 bilhão, isso mesmo, $1 bilhão. Bem-vindo a esse mundo, né, das startups de $1 bilhão. E a Ford, esse ano, em fevereiro, pagou por $1 bilhão também por uma outra startup desse segmento de inteligência chamada Argus AI. O terceiro mudança que vai impulsionar isso são os novos conceitos de mobilidade. Você imagina que o Uber fez muito sucesso, só que daqui a 20 anos, o carro ele vai deixar de ser, ele vai começar um processo de ser um bem para ser uma utilização. Isso é um serviço que está se chamando car sharing ou ride sharing, que você vai compartilhar esse recurso. Eu diria que daqui a 40 anos, você não vai ter mais aquele conceito do carro para impressionar a namorada, a sua namorada nova, porque você vai usar um car sharing e todo dia você pode aparecer com um carro diferente. E a outra é um movimento que vai ter que envolver os reguladores. Os reguladores que regula esse tipo da entrada das novas tecnologias. Só para dar um exemplo, quando tiver um carro autônomo em 2030, se um carro autônomo atropelar um pedestre, quem é que vai ser responsável? O motorista que estava sentado e não programou, porque ele estava lendo, estava acessando a internet, o dono do carro, quem desenvolveu o carro, quem desenvolveu o software. Então, os países precisam pavimentar uma nova regulamentação para viver com esse novo cenário.
E nessa hora, nesse novo mundo do carro do amanhã, vai ter serviços de tudo que é tipo. Vai ter serviços ao consumidor, serviços digitais baseados em internet, em cloud, vai ter pacotes de carro conectados, que são serviços de recursos avançados, ajuda à gerência de operação do carro, vai ter banco querendo vender o acesso ao famoso caixa eletrônico diretamente dentro do carro, e vai ter uma outra categoria de serviços associada à tecnologia desse carro. Por exemplo, você pode querer o Google anunciou a semana passada que está lançando um produto para esse cenário, que é um assistente virtual. Então você instala esse assistente virtual dentro do carro e você vai comandar seu carro só por voz, entendeu? Então esse é um cenário que vai ter muitas oportunidades de negócio. Evidentemente, não venha com muita vontade, porque as montadoras já perceberam que elas vão ganhar mais dinheiro com serviço do que com bem carro, e elas já estão querendo ser um player forte disso aí, como também os fabricantes tradicionais de autopeças, Bosch, Delphi, falamos esses dois exemplos. Aqui está mais ou menos uma série de serviços que você pode comprar no seu carro, serviços de viagem, serviços de car sharing, etc. Serviços de consumidor, serviços, inclusive, tem uma nova linha que você pode usar serviços de saúde dentro do seu próprio carro. Daqui, eu não sei quanto tempo, mas daqui a 30 anos você pode ter uns sensores de saúde dentro do carro, vendo como está seu estado emocional, que é um serviço que pode ser comercializado por uma tradicional operadora de saúde do seu plano, ok? Então, aqui nós encerramos essa primeira visão do mundo do impacto da inteligência no carro do amanhã. Agora vamos falar um pouco da inteligência artificial, num segmento bastante interessante a nível de Brasil, que é o segmento de telecom. Eu vou falar aqui mais de serviços de machine learning no ambiente de telecom, mas tem outros serviços que ainda são tão novos que ainda eles não são muito conhecidos por vocês, mas cada vez mais as operadoras vão querer utilizar assistente de voz, vender serviços de inteligência artificial para saber sua percepção, usar o seu celular para você escolher um sanduíche, e aí eu tiro uma foto sua, e pela foto sua eu faço uma análise de sentimento e vejo como o seu rosto, a sua expressão indica que sanduíche você poderia comer aquele dia. Isso não estou inventando, isso já é feito em piloto pelo KFC na China, junto com o Baidu, para, através de uma foto, te sugerir um determinado menu de cardápio. Voltando à história das telecomunicações, então nós vamos ter uma grande aplicação em telecom, seria prever o valor da retenção do cliente, churn. Qual é o potencial? Isso aqui é uma tabela que eu estou mostrando aqui, que é um trabalho do analista de indústria McKinsey, que ele entende que esse é o maior nicho de impacto no ambiente de telecom, que é a análise preditiva, para você prever a fidelização de cliente. O segundo seria otimizar o investimento de capital. Eu vou ampliar minha rede. Desde que eu tenho dados da minha rede, eu posso usar algoritmos de machine learning para fazer uma análise preditiva e me orientar onde alocar melhor os meus recursos de investimento na hora de ampliar minha rede. Isso é uma coisa que, inclusive, vale para o mercado brasileiro de telecom. O outro é focar
essas duas primeiras são maiores, segundo a gradação do McKinsey, tem um impacto de 1,3, de 0 a 3. A terceira é personalizar estratégia para focar em clientes individuais. Desde que você consome isso ou aquilo, o que eu posso vender para você? Então, como tudo hoje é digital e eu sei qual é o seu gosto, se você fala voz, se você manda SMS, que é uma coisa em desuso, se você usa muito Facebook, se você usa muito WhatsApp, eu vou dirigir o meu investimento, a minha definição de novos serviços para você usando uma máquina de inteligência para capturar o seu desejo de compra. Uma outra mais a nível de call center, é de otimizar o roteamento de chamadas de call center. Tem um impacto de 0,8, mas também ele define uma análise preditiva para isso, ok? Aqui de novo está uma repetição com mais texto para vocês. Da utilização do Data Analytics para a utilização de investimento. O outro é usar o Machine Learning para aumentar a eficiência da rede. A rede você pode, isso aqui é para redes móveis, quanto mais fechada é a rede ou mais aberta é uma célula, eu posso gerenciar essa abertura de uma célula dinamicamente, condicionada com algoritmos de inteligência artificial em função do tráfego e da demanda. A outra é uma parte de nicho para telecom, é a análise preditiva para o marketing e vendas. O que eu posso vender para você? A gente já falou um pouco disso naquele primeiro modelo. E a última, aqui nesse slide, também associado o que eu posso fazer para te reter, para que você não mude da operadora A para a operadora B. À medida que eu te conheço, eu foco numa estratégia de retenção, de impedir e minimizar o churn. Agora nós vamos falar de uma outra área muito interessante, que é a utilização da inteligência artificial na logística. A logística vai ser transformada pela inteligência artificial. Quando eu falo isso, me dá vontade até de rir, porque é uma área que vai ter um impacto brutal da inteligência artificial. Então vamos lá falar. Vocês já viram alguns exemplos, tem ali o drone, que é um drone de entrega da DHL, tem aquele carrinho em cima no slide, que é um exemplo da Domino's, para fazer entrega residencial, e o último é um carro da UPS que em cima do teto tem um drone para entrega de mercadorias utilizando o poder de drone para chegar na última milha. Você alimenta a carga do drone dentro do caminhão, comanda o drone para sair, o drone vai na sua casa e te entrega a sua mercadoria. Coisa de cinema. Aqui nós temos, primeiro, o impacto a grande oportunidade do Data Analytics, que é fundamentalmente Machine Learning com análise preditiva, onde as empresas de logística vão ter que aprender a tirar informação dos dados estruturados e não estruturados, conforme nós dissemos anteriormente. Por exemplo, como dados não estruturados aqui, nós temos redes sociais, imagens, vídeos, etc. Ok? Essas tecnologias já chegaram, elas estão em fase de teste, mas ainda têm incomodado aos órgãos reguladores. Por exemplo, a cidade de São Francisco, essa semana que passou, noticiou que não vai autorizar os carrinhos andarem na calçada, tipo aquele da Domino's, para entregar mercadorias de varejo na sua residência. Então, é uma inovação que eu diria que ela está acima de 5 anos, está em fase de teste, mas cada vez mais vai ter esses serviços diferenciados. Então, você tem nessa parte a busca de eficiência operacional, melhorar a experiência com o cliente e gerenciamento de risco.
Aqui nós temos a entrada dos veículos autônomos ou self-driving vehicle no ambiente do cenário de logística. Eles vão entrar muito forte na automação dos armazéns. Você vai ter dentro dos armazéns, a Amazon já tem isso, são uns carrinhos robôs que se movimentam dentro do armazém com determinada organização de tráfego para pegar a mercadoria de um lugar, pegar e colocar em outro lugar. Você vai ter cada vez mais a evolução de robôs caminhando pelos corredores dos armazéns, olhando mercadoria, buscando mercadoria, vendo mercadoria se está faltando, tudo isso processando digitalmente e por reconhecimento de visão por computador. Você vai ter toda uma parte de evolutiva do transporte externos de carga. Cada vez mais você vai usar veículos autônomos para fazer entrega de carga. E eu estou falando aqui não necessariamente dos carrinhos pequenos, que nem o da pizza, que nem outros que já tem no mercado em testes. Eu estou falando aqui de caminhões autônomos. Já existe uma empresa chamada Otto, O-T-T-O, que é da Budweiser, inclusive tem investimento de um brasileiro, leia-se Jorge Paulo Lema, que está testando grandes caminhões em estradas americanas para entrega de mercadorias. E cada vez mais vai aparecer uma transformação no transporte de logística, que é o que a gente chama de última milha. Só para ter uma ideia da importância desse transporte de última milha, combinando drone com caminhão, você tem as tradicionais UPS, você tem a DHL, mais uma empresa que está entrando nesse mercado, para surpresa de vocês, é a Mercedes. A Mercedes está gerando uma linha própria de furgão, combinada com drones, para entrar no segmento de logística. Ela chega num determinado bairro e aí começa a entregar principalmente em regiões de alta densidade de tráfego, porque aí o drone não tem a limitação do transporte rodoviário. E o último, vem aqui os veículos não tripulados, que é VATs, né? É melhor usar essa terminologia, veículos não tripulados, ou também conhecido como drone. Eles vão ter uma utilização na logística muito grande, em armazéns. Eu vou poder usar drone para supervisão de fábrica, de pátios, de cargas, etc. Então, esses são os grandes impactos que a gente vê na área de logística, de Data Analytics, veículos autônomos e veículos não tripulados. Na área de banco, que é um segmento muito forte no Brasil, fundamentalmente você tem uma aplicação dos algoritmos de machine learning numa série de aplicações. Você tem aplicações de segmentação de cliente, né? Cada vez mais com essa história da geração X, geração Y, dos milênios ou dos vovôs, que nem eu, você precisa conhecer o que um banco quer vender para você. Então, isso ele vai utilizar usando algoritmos de machine learning para isso. Uma área muito importante em banco é o gerenciamento de fraudes. Que você sabe que desde que mundo é mundo, você tem a fraude, ela é bastante representativa em aplicações financeiras. Você tem a agilidade do uso do Data Analytics, ou também conhecido como Big Data, toda uma parte de automação cognitiva e também uma coisa muito interessante, utilização de algoritmos de inteligência, de NLP, ou linguagem natural, para fazer uma varredura nos currículos da instituição financeira
e eu posso fazer um cadastramento numa determinada contratação para uma posição no banco, eu cadastro os currículos e coloco um robô automático via processamento de linguagem natural para fazer ele mesmo uma análise dos currículos que eu recebi. Então, de novo, aqui a gente tem cada vez mais a presença do machine learning na engenharia de produto, o que você quer vender, quando eu quero vender e para quem. Análise de fraudes, é uma repetição daquela figura, aí no slide você tem mais detalhes. Gerenciamento de risco, isso é fundamental, é você usar a tecnologia de machine learning para conhecer mais a credibilidade de um cliente. Hoje, embora você já tenha uma parte bastante desenvolvida na hora de consignar um empréstimo a um cliente, a uma solicitação, cada vez mais você vai usar automação de inteligência para isso. Uma parte que é o sonho de consumo e muito pouco conhecida pelos bancos, que é a parte de utilização de tesouraria. Os produtos de tesouraria, para quem conhece bancos, são produtos complexos, porque mexe com câmbio, com cotação spot, etc. E você usar a inteligência artificial para dar indicação de produtos nessa área. E por último, de novo, repetindo da figura, a segmentação de clientes. O que eu vou vender para essa geração tão mutante que nós temos hoje de consumidores? Porque os consumidores de bancos e de outros serviços têm mudado muito em função da aglutinação nessas gerações novas, gerações com consumos diferentes, Y, X, millennials, etc. Na área de saúde, essa é uma área muito importante da inteligência artificial e eu entendo que é uma das grandes aplicações da inteligência artificial no segmento corporativo. Eu opino que é na área de saúde. Se vocês querem minha opinião, eu acho que saúde, logística são duas áreas, e carros, o automotivo, são três áreas muito interessantes para se trabalhar em inteligência artificial. Aqui é mais fácil. Na área de machine learning, só para vocês terem uma ideia, se a organização tem dados, eu consigo, através da utilização do histórico de paciente, fazer uma predição de doenças que podem ocorrer com determinado credenciado. Por exemplo, eu posso pegar uma massa de dados de pacientes que têm índices que podem levar a uma diabetes tipo 2, 4 anos, 2 anos e 3 anos, e fazer um processamento dessa massa de dados para fazer uma indicação probabilística da capacidade de um determinado paciente virar diabético tipo 2. Isso é muito importante porque a diabetes tipo 2 está sendo muito difundida no mundo em função dos hábitos de alimentação, de junk food, de sanduíches, etc. As pessoas nos centros urbanos estão se dedicando menos a exercícios físicos e a diabetes tipo 2 tem progredido. Isso é uma grande área para se utilizar o machine learning ou análise preditiva. Uma outra área que eu gosto bastante é a área de doentes renais. Se você acompanhar a medida de dois parâmetros principais de um doente renal, que é ureia e creatinina, e combinar com algumas outras coisas mais, colesterol, pressão, etc., eu posso fazer uma análise de tendências sobre a capacidade de um paciente que é doente renal virar crônico renal.
Um crônico renal, na medicina, é muito crítico. Por quê? Porque ele é uma pessoa, é um paciente que vai ter que viver sobre diálise diária para conseguir ter uma extensão da vida. Então, você controlar uma massa de pacientes renais para que eles não virem crônico renal é muito interessante. E aqui nós temos duas grandes aplicações na área de machine learning. Na área de deep learning, o mundo está correndo atrás. Por quê? Porque eu dei para vocês alguns exemplos rápidos de pulmão e de mama, mas usando o deep learning, que é um processamento de reconhecimento de padrões e reconhecimento de imagem, tudo que é imagem que você tiver associado a um paciente, a um credenciado de um plano de saúde, eu posso processar com Deep Learning. Vamos citar alguns exemplos. Já falamos do pulmão, já falamos do câncer de pulmão, câncer de mama, mas tem outros diferentes. Tem outros mais novos. Por exemplo, Stanford, agora em janeiro, anunciou um novo algoritmo de IA para reconhecer o câncer de pele. Isso é um grande marco, porque você pode usar uma tecnologia de imagem com Deep Learning ou rede neural profunda, conforme nós vimos, para identificar um câncer de pele. Eu acho que aqui tem um nicho magnífico, não necessariamente de câncer, mas para doenças de pele em geral, que não são doenças malévolas, mas que impactam na pele de uma pessoa. No futuro, também nós vamos ter esse nicho. Outros exemplos de Deep Learning, você tem Deep Learning para o AVCH, que é o AVC com sangramento, que é uma ocorrência bastante grave, porque normalmente quando o paciente chega no pronto-socorro, o plantonista não consegue de pronto, através da ressonância magnética, identificar um AVCH, que é um AVC com hemorragia. O H é de hemorragia. E isso pode levar a sequelas irreversíveis no paciente. Por exemplo, se você não reconhecer e fizer um dreno em 3 horas de um paciente, 3 a 4 horas de um paciente com AVCH, ele vai ficar com sequelas de locomoção, ok? Então, isso é uma importância muito grande, porque eu podia fazer uma ressonância magnética, automaticamente colocar numa máquina com Deep Learning e ela me dá o diagnóstico. E aí tem uma outra área também que eu acho muito interessante, que é, inclusive, nós estamos atingindo um nível de precisão muito alto, quase 100%, que é a área de patologia. Uma mulher que é submetida a uma biópsia para fazer um teste de câncer de mama, eu faço a biópsia e analiso as células dessa biópsia, normalmente microscópicos, né? Através de patologistas. E o Deep Learning está conseguindo uma precisão altíssima na área de patologia. Aqui vocês podem até fazer uma pergunta para mim, como vai ser o futuro do radiologista e do patologista daqui a 10 anos. Nós temos um grande problema aí. Eles vão ter que se reorientar na profissão. Não que tem gente que fala mais fortemente que o robô vai substituir o médico, ele vai ter que conviver com o médico, mas o médico vai ter que ter outra função. Eu posso usar, só para você ter uma ideia, eu tenho 10 pacientes para atender amanhã de um radiologista emitir um diagnóstico. Em termos de média, eu diria, vamos dizer 100 é grande, 20 pacientes para atender amanhã. Eu posso passar todos os raios-x de pulmão desses pacientes à noite, identificar em torno de 10% aqueles radiografias com uma predisposição a câncer e separar as radiografias boas das radiografias que eu quero que um radiologista dê um diagnóstico. Eu já tive uma grande produtividade, porque se eu estou considerando que é 90%, 18 dessas radiografias eu vou tirar da fila do diagnóstico do radiologista na manhã seguinte. Isso é a importância da inteligência artificial nesse processo. E por último, nós temos aqui o uso da NLP, que fundamentalmente, eu cito 2 exemplos no slide, é da Cochrane Organization,
que está utilizando o NLP para fazer processamento textuais de testes clínicos e criar uma base de conhecimento. A Kaiser Permanente, que é um plano gigante da Califórnia, também está usando o NLP para fazer o registro, criar uma base de conhecimento de dados textuais de prontuários e exames, uma base de dados de 200 pacientes com câncer. Só para voltar aqui no slide anterior do Deep Learning, eu esqueci um ponto muito importante de uma área que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É o uso do Deep Learning no desenvolvimento de novos medicamentos. Os novos medicamentos hoje, a equação, embora tem gente que acha que é uma equação de propaganda de laboratório, coisas que o valha, o desenvolvimento de um novo medicamento, ele demora 14 anos e custa 2,6 bilhões de dólares. E só 10% dos medicamentos vão para o mercado. O que está uma corrida ao ouro nesse nicho? O uso da tecnologia de Deep Learning, muitas vezes com GAN, para gerar novas proteínas de forma automáticas que sejam proteínas de elementos ativos de novos medicamentos, porque os novos medicamentos são baseados em proteínas novas. Então, isso está se estipulando reduzir o prazo do desenvolvimento de um novo medicamento de 14 anos para 6 anos, onde nós vamos ter um ganho substancial. Então, se você é farmacêutico, conhece bastante bioquímica, pense em aprender inteligência artificial, notadamente Deep Learning, para ficar rico nessa área. Essa parte, então, trata do uso de robôs companhias para os idosos. É um mercado gigantesco que vai ter um valor de 20 bilhões de dólares em 2020 e já tem mais ou menos uns 4 players ofertando robôs para fazer a companhia dos idosos. E esse robô faz... O que faz esse robô? Esse robô, ele faz a companhia para o idoso, ele lembra o idoso se ele já tomou a medicação dele, que é uma parte importante na área de saúde, é a adesão à medicação. Ele pergunta ao robô se ele reconhece o robô que ele não ligou para a filha dele durante 4 dias, está na hora de fazer uma ligação. Então, ele coloca o idoso, ele lembra o idoso que está na hora do exercício dele, da yoga dele, do exercício físico. Além do que, ele pode contar a historinha para o idoso. Então, o mercado estipula que isso vai ser um nicho gigantesco. E você está usando nesse tipo de aplicação, notadamente, o que a gente falou de Deep Learning, rede neural profunda, e NLP para a parte de linguagem de interação com o idoso. Então, pensem que isso pode ser um grande negócio. Eu não vi ainda nenhuma empresa brasileira interessada nesse nicho, mas tem alguns, pelo menos uns 3 ou 4 já no exterior, atrás desse negoção que vai ser do tamanho de 20 bilhões, conforme eu falei antecipadamente. E por último, é agradecer a paciência de vocês, tá aqui conosco. Uma das mensagens que eu passei foi a mensagem simplificadora, para dar um estímulo a vocês. IA pode ser simples, mas a natureza dos algoritmos não são simples. Nós temos alguns problemas hoje com a propagação de IA no mundo, que é a falta de mão de obra do que a gente chama cientista de dados. Se isso é assim no mundo, imagine abaixo do Equador. Nós temos um problema sério de mão de obra de analista, de cientista de dados no Brasil. Raras e honrosas universidades estão fazendo isso. Você que está nos ouvindo, que é empresa, pense na possibilidade de fazer parcerias com a academia. Exemplos notórios disso aí eu cito a Boeing, que se juntou com a Carnegie Mellon University, com o maior centro de robótica do mundo, o Robotics Institute,
Esse é um exemplo. A Lockheed Martin, de aviação, que contratou, fez uma parceria com o MIT. Um outro exemplo também nessa área é Airbus, de aviação, que fez uma parceria com o Centro de Inteligência Artificial alemão. Então, uma maneira de você, empresa, minimizar o seu tempo de aprendizado em relação à IA e formar a sua equipe, passa por isso, porque hoje não tem essa mão de obra no mundo, que nós temos da ordem de 5.700 analistas de dados no mundo. Só para vocês terem uma ideia, em cada posição aberta em Silicon Valley, que é a meca da inteligência, da tecnologia, você tem os chineses disputando com os americanos 50-50. Os chineses hoje estão muito interessados em ser o país dominante da inteligência artificial. E a última mensagem, que a gente falou de mão de obra, é falar de empregabilidade. O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho será brutal. Será brutal. Eu não falo de uma forma pejorativa, mas será muito forte. Ele vai impactar empresas, profissões sem grande valor adicionado, vai impactar fortemente. Algumas com muito valor adicionado vão ter que se reposicionar. A gente falou o exemplo dos radiologistas aqui. E você, pessoa física, tem que estar olhando muito para onde vai a IA, de tal maneira a você trabalhar o seu currículo com as tecnologias de IA para você se tornar competitivo no mercado futuro. Por exemplo, se você vai se formar daqui a 10 anos, a medicina clássica hoje que você faz na faculdade e sai orgulhoso mostrando seu diploma em Facebook, etc., ele pode não valer tanta coisa assim, ou pode valer menos, porque ele vai ter que ter nesse seu currículo uma grande formação para você aprender a valorizar dados e a manipular dados. Então, a partir desse tempo que você ficou todo com a gente, eu desejo que você tenha uma trajetória de sucesso nesse mundo de IA. E lembre-se, IA não é complexa, é um conjunto, fundamentalmente, de dados e algoritmos. Então, explore isso, tanto para você, empresa, para aumentar a receita ou reduzir custo, como para você, empreendedor privado, montar a sua startup e ficar rico na área de farmácia ou na área automobilística. Muito obrigado.